porque eu tenho muita coisa muito preciosa para estar compartilhando hoje. Eu não sei se vocês têm acompanhado as nossas devocionais sobre Sara e Agar. A gente está lá em Gênesis 16, entre 16 e 17 nesse momento. Mas a história de Agar, de uma forma bem resumida, é a seguinte: Agar era a serva de Sarai, esposa de Abrão. Eles ainda tinham esse nome, o nome original deles, Sarai e Abrão. E Deus tinha prometido para Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Só que ele e Sara, eles já eram avançados em idade. E assim, já não podiam mais ter filhos. E Sarai, na época, pensou com ela mesma: bom, já que eu não posso mais ter filho e Deus tem essa promessa para o meu esposo, então acho que eu vou pensar em uma outra alternativa. Na época era permitido que os homens tivessem mais de uma esposa. E Sarai teve a brilhante ideia de entregar a sua serva, Agar, para passar a noite com Abrão. E assim, ela teria um filho que ela poderia cuidar, um filho que viria de Agar. Agar deveria ser bem mais nova que ela e deveria ser muito bonita também. Acontece que então Abrão concordou com a ideia mirabolante de Sarai e eles passaram uma noite juntos e ela concebeu, ou seja, foi gerado um filho na barriga dela. E a partir do momento que foi gerado esse filho, ela diz a palavra de Deus que Agar começou a desprezar a Sarai. E, sabe, ela se sentiu, eu imagino, imagina a cena, você, né, a patroa, a chefe da casa. Aí você dá a sua serva para se deitar com seu esposo, ela concebe e aí ela tá se achando, né? Essa é a palavra. Ela tá se achando, então começa a humilhar, desprezar a Sarai, tipo, falar assim: eu tô aqui com o filho do teu esposo. Então, e isso incomodou fortemente a Sarai. Imagina, ela já deveria ter feridas dentro dela, porque uma mulher que não gerava filhos nessa época era considerada uma mulher incompetente, incapaz. Era a forma de você dizer para o seu esposo que você o amava, era gerando filhos. E imagina a dor de Sarai, falando: nossa, mas eu não posso ter filhos. Mal sabia ela dos planos de Deus para a vida dela. Então, o que aconteceu nessa história toda? Sarai ficou tão ofendida, que ela foi conversar com Abrão. Abrão falou: olha, ela está nas tuas mãos, faça aquilo que você achar melhor. E aí Sarai a humilhou. Ou seja, sabe aquela coisa de ação e reação? Por isso que entre casais, entre pessoas, eu falo, nunca existe um lado só, né? Existe uma ação e uma reação. Então aconteceu toda uma história, Agar ficou se achando, né? Ela deixou o orgulho subir no coração dela. E aí o que aconteceu? Sarai a humilhou a tal ponto que ela decidiu fugir com um filho no ventre para o deserto. Você sabe o que é deserto, né? Deserto, você acha que uma mulher grávida sozinha sobrevive a um deserto? Mas ela ficou tão transtornada, deve ter sido imagina a cena, né, de duas mulheres. Deve ter sido uma cena tão forte, que então ela decidiu largar tudo e fugir. E sabe, minhas queridas, eu quero começar a conversar com vocês hoje sobre essa fuga. Agar, ela teve uma fuga física. Ela saiu correndo para o deserto. Só que nós, mulheres, muitas vezes, assim como Agar, nós fugimos também.
nós fugimos para um deserto emocional. Talvez assim como Agar um dia, nós também fomos humilhadas por alguém, fomos decepcionadas, traídas, magoadas, enfim. Uma série de sentimentos podem ter sido gerados dentro do nosso coração e ao invés de resolver aquilo naquele momento, assim como Agar, no momento do ímpeto, onde o negócio estava quente ali, a gente resolveu fugir. No caso dela foi uma fuga física, mas muitas vezes nós, em algum momento, tenho certeza que eu já fiz isso, vocês já fizeram isso, e talvez você esteja vivendo isso. Um momento de fuga de algum sentimento que você não está afim de lidar. Você se sentiu tão mal com aquilo que você passou, que você resolveu deixar. E eu sei, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus foi colocando no meu coração que tem mulheres que sim, estão num deserto emocional porque continuam fugindo desses sentimentos que elas viveram lá atrás. Mas também tem mulheres vivendo num deserto emocional a ponto desse deserto emocional se transformar num deserto físico. Porque tem pessoas que abandonaram o convívio com outros, deixaram a casa dos seus pais, abandonaram a igreja. Por quê? Porque algumas palavras feriram, algumas atitudes de algumas pessoas mexeram e feriram demais. E a verdade é essa, que muitas vezes a gente resolve melhor fugir do que enfrentar. Deixa pra lá. E eu imagino que Agar deve ter, naquele momento, pensado com ela mesma, né? Como um ditado que muitas pessoas dizem, prefiro comer o pão que o diabo amassou do que ficar aqui nessa casa. E quantas vezes a gente vê pessoas abandonando fisicamente ou deixando sentimentalmente. Eu deixo de amar, eu deixo de me envolver com outras pessoas, eu deixo de abrir o meu coração porque eu fui ferida. E aí eu fugi desse sentimento. Mas uma coisa interessante nessa história é que enquanto Agar estava caminhando pelo deserto, Agar ela encontrou um poço. O poço, o que significa? Significa água, certo? Água, vida. Então ela resolveu descansar um pouquinho, parou no poço. Quem para no poço para se refrescar, descansar. E sabe, às vezes quando a gente está com a cabeça quente, a gente toma algumas decisões erradas mesmo. Isso acontece com todas nós. Mas Agar, naquele momento, ela parou. E quando a gente para refletir, a gente começa a repensar se aquilo que a gente fez seria o melhor a ser feito. E o tema dessa mensagem, qual seria a sua escolha? Se você estivesse no lugar de Agar, seja sincera comigo. E pode escrever aqui embaixo, se você puder escrever. Qual seria a sua escolha no momento que Sarai humilhou Agar? Se você tivesse alguém te humilhando, o que você faria? Você fugiria também? Provavelmente, né? A maioria de nós fugiria, não ficaria aguentando esse tipo de coisa. Principalmente as mulheres da nossa era, acho que eu fugiria também, assim como Agar. Mas assim como na vida de Agar a misericórdia de Deus a alcançou, é interessante que quando ela parou naquele poço, então ela deu tempo para as ideias começarem a voltar.
E deixa eu te falar uma coisa, quando a gente descansa, quando a gente está cansada, a gente precisa descansar para colocar as ideias no lugar, sabe? Às vezes a gente está naquela correria, no ímpeto, nas coisas, e a gente vai fugindo, e cada vez mais a gente entra num deserto emocional. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O coração alegre, ele é como remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quanto mais dessas emoções negativas durante a vida, e pode ser que durante a vida a gente carregue um milhão de emoções ruins de situações mal resolvidas, né? A gente trouxe aquela emoção, alguém deu aquela palavra dura, não soube como responder, e aí eu resolvi levar isso para frente, deixa pra lá, mas eu fui acumulando isso dentro do meu coração. Todas essas emoções, essas palavras, essas emoções tóxicas fazem com que realmente a gente entre num deserto emocional. E isso vai secando, como a palavra secando até os nossos ossos, como a palavra diz. Porque já é comprovado na neurociência que todas essas emoções, elas causam doenças físicas, doenças emocionais e, por consequência, doenças físicas. Aliás, tem uma neurocientista, a Dr. Caroline Leaf, ela diz que mais de 90% das nossas doenças físicas são causadas por doenças emocionais. Então, todas as vezes que eu tenho emoções ruins, ressentimentos, mágoas aqui dentro do meu coração, pode ser coisas simples ou coisas maiores, tudo isso vai sendo acumulado. E é como se eu tomasse uma dose de veneno todos os dias. E sabe por que você está aqui hoje? Porque assim como Agar parou num poço, Deus está te dando esse momento de descanso aqui, nessa live. Para assim como Agar teve uma oportunidade de refletir o que ela realmente queria, será que ela queria morrer no deserto? Junto com aquilo que ela estava gerando dentro dela? Ou será que ela queria viver? Se a gente deixar essas emoções continuarem contaminando o nosso corpo, elas vão secar até os nossos ossos. E a gente pode vir a morrer emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. E junto conosco, os sonhos de Deus para a nossa vida. Mas Deus está aqui hoje, Ele trouxe essa palavra para mim e para você. Porque na fonte, na fonte da palavra, que é a palavra de Deus, na fonte a gente encontra aquilo que a gente precisa fazer. E enquanto Agar estava lá, nessa fonte, descansando, ela recebeu 3 palavras. E essas 3 palavras eu quero deixar para vocês hoje. Mas eu quero que, enquanto eu vou falando dessas 3 palavras, eu quero que você pense, qual seria a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Então, para quem está entrando agora, a gente está falando aqui e aqui também no YouTube. Deixa eu dar um oizinho para as meninas aqui desse lado. A gente está falando a história de Agar. Voltando. Então, Agar, como ela concebeu de Abrão, ela foi desprezada. Ela desprezou Sarai. E Sarai a humilhou. Então ela pegou e fugiu. Fugiu com tudo. Fugiu para o deserto. E lá no deserto ela poderia morrer. Mas ela resolveu parar. Num poço. E nesse poço, um anjo, o próprio Deus, apareceu para Agar. E deu para ela 3 palavras. A primeira palavra que esse anjo deu para Agar foi o seguinte. Antes da palavra, deixa eu te contar uma coisa. Olha só que interessante isso. Antes de dar essas 3 palavras para Agar,
o anjo fez uma pergunta. Ele perguntou: de onde vens e para onde vais? Agar, ela sabia responder de onde ela vinha. Ela diz: eu venho de fugir da presença da minha senhora. Olha que interessante. Nesse momento, ela já se colocou de volta na posição. Ou seja, lá atrás ela tinha desprezado a senhora, né, a patroa dela. Mas nesse lugar ela já vem se colocando de volta na posição dela. Mas ela não diz nada sobre para onde ela vai. Isso me fez refletir muito sobre um conceito que eu trazia em um programa, não sei para quem está entrando aqui agora, há 6 anos eu comecei a trabalhar como coach para mulheres e eu desenvolvi um programa que é o programa Viver. Ele não está ativo hoje, eu interrompi ele durante 1 ano e meio que eu fiquei parada, ausente de todas as redes sociais, que foi um período que Deus trabalhou muito na minha vida, como eu já comentei com vocês, para quem já está me seguindo aqui. Mas tem um conceito muito especial que eu trabalhava com as mulheres lá e fazia muito sentido para mim. É o seguinte: cada vez que eu acumulo emoções tóxicas e fujo de resolver essas questões na minha vida, isso vai formando um muro, como se fosse um muro. Cada coisinha não resolvida é um tijolinho. E isso chega a tal ponto na nossa vida que é como isso forma uma parede. E essa parede, ela me impede de olhar o meu futuro, de enxergar os meus sonhos, de enxergar quem eu sou de verdade. E eu acredito que a Agar, ela estava exatamente nessa situação, porque ela sabia dizer de onde ela vinha, mas ela não tinha um futuro. As emoções estavam tão ali à flor da pele, tantas coisas mal resolvidas dentro dela, que ela não conseguia enxergar daqui para frente. E isso é tão precioso, minhas queridas, porque quando a gente resolve fazer uma faxina no nosso deserto emocional e permite que Deus vá limpando todas essas coisas e restaure a nossa identidade nele, aos poucos os olhos, é como se escamas dos olhos caíssem e de repente você já consegue enxergar o que você gosta, quais são os seus sonhos, quais são os seus talentos. E eu vi isso acontecer na vida de dezenas de mulheres que eu tive o privilégio de acompanhar, de monitorar. Então, talvez você está aqui e você fala assim: nossa, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu não tenho uma visão, eu não tenho um propósito, eu não tenho um plano. Eu estou exatamente no momento de deserto emocional. Eu quero dizer que essas 3 palavras que o anjo deu para Agar, elas servem para você também, porque elas vão te ajudar a se alinhar e elas vão te dar um novo futuro. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, a primeira palavra que o anjo deu para Agar foi o seguinte, foi uma instrução, na verdade. Ele deu a instrução, primeira coisa de tudo, você precisa volta para tua senhora. Eu vou ler aqui para vocês, tá lá no versículo 9 do capítulo 16. Volta para sua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Minhas queridas, talvez você não entenda, não tô falando para você só voltar fisicamente, mas entenda essa volta como um chamado para a gente voltar para as questões que a gente deixou pendente lá atrás, sabe? É um chamado de reconciliação, de arrependimento, de conserto, de reconhecer o nosso papel e voltar para o nosso papel. Agar tinha permitido que o orgulho falasse mais alto. E você sabe que o orgulho precede a ruína. O orgulho encheu o coração dela, o ego encheu o coração dela. E o que o anjo a instruiu, Agar, você precisa voltar e resolver as suas questões. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. Para que a gente não morra no deserto emocional, nós precisamos voltar. Pedir perdão. Para quem a gente precisa pedir perdão?
Se existe alguém que te magoou, que te feriu, solta isso da tua vida. Isso é um peso emocional tóxico que vai te fazer morrer no deserto. A misericórdia de Deus nos alcançou hoje para nos avisar isso, para que não seja tarde demais. Enquanto você tiver esse peso tóxico no teu coração, você não vai conseguir enxergar os planos e os propósitos de Deus daqui para frente na tua vida. Hoje é dia de soltar isso, minhas queridas. Deus te trouxe aqui hoje, seja você está assistindo live ou depois, para que você solte esse peso, para que você devolva para os teus pais o papel que é deles, para que você enfie esse ego onde você quiser, sabe? Mas para que você se humilhe e você volte para a tua posição de esposa, para que você volte para a posição que te pertence. Na palavra está escrito: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus e é Ele que te exaltará. Não tenta te exaltar sozinha, sabe por quê? Porque isso nos leva à ruína. Mas a gente precisa consertar. Não só aquilo que a gente fez. De repente você fala: Vanessa, mas não fui eu que fiz. Sempre na minha vida toda, desde que eu era criança, alguém me feria, alguém me magoava, alguém me maltratava. Minha querida, isso é um peso para você. Hoje é dia de você soltar isso. Solta. Volta onde te feriram. Não tô falando para você voltar fisicamente, mas tô falando para você voltar emocionalmente. Tem um livro muito bonito que a minha filha, comprei para minha filha ler recentemente, eu não sei quem já leu. É um livro secular, chama Jardim Secreto. E é interessante que é uma história muito inspiradora, mas a mãe de um menino morreu no jardim. E esse jardim é fechado, a 7 chaves, ninguém pode entrar lá dentro. E eles acreditam que o menino vai morrer da mesma doença que a mãe dele morreu e nunca deixam ele sair para fora da casa, ou seja, ele não sabe que ele sabe andar, ele não sabe de nada. Ele é preso naquelas coisas do passado, nas dores do passado. Até que chega uma menina à casa, que é órfã, e essa menina traz alegria e ela vai até o jardim. O lugar onde aconteceu a maior dor daquela família foi também lugar de cura, porque esse menino descobriu que ele poderia andar, que ele não era um ET, ele voltou a ter uma vida normal. E quando o pai dele viu aquilo, ele ficou encantado. E é isso também na nossa vida. Para que a gente tenha cura das nossas emoções, a gente precisa voltar lá e receber o amor dos nossos pais quando existe feridas com familiares. Eu preciso voltar e olhar para os meus pais, para os seus pais como filha e receber o amor que eles deram para nós do jeito que foi, que era o melhor que eles poderiam ter dado para nós. Se existiram outras dores, abusos físicos, emocionais, é necessário que eu solte isso, que eu perdoe. E sabe quem vai te ajudar? É só o Senhor. Porque Agar só teve coragem de se levantar, porque ela sabia que o Senhor estaria com ela. E as próximas 2 palavras que o anjo deu para Agar são 2 palavras que a fortaleceram e a fizeram decidir voltar e se humilhar. E são essas 2 palavras que vão te fortalecer para fazer aquilo que você tem que fazer, que você sabe. E Deus estava me falando também no meu coração, enquanto eu estava
escrevendo aqui, rascunhando essa palavra, acho que eu já comentei, mas existem mulheres que estão fora do corpo, fora da igreja, porque foram magoadas. Ah, querida, é hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar para os sonhos e projetos de Deus para a tua vida. Segunda palavra do anjo, então, para Agar, ele deu para ela uma nova visão. Ele disse no versículo 10 o seguinte: multiplicarei sobremodo a tua descendência, que por numerosa não será contada. Ai, como eu acho tão lindo isso. Olha só, a Agar, ela estava grávida ainda, provavelmente no comecinho da gravidez. Ele nem tá falando que o filho vai nascer ainda, nada disso. Antes de falar que o filho iria nascer, que ele vai falar isso depois também, ele tá falando da descendência dela. Quando ele fala isso, ele não tá falando de um presente, ele tá falando de um futuro. Ele tá falando de uma visão. Deus deu naquele momento para Agar uma nova visão. Que aquilo que ela estava gerando não ia parar só ali, mas iria ser uma grande, grande nação. E a terceira palavra que o anjo deu para Agar foi uma promessa. Ele disse o seguinte: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor te acudiu na tua aflição. Sabe o que ele quis dizer para ela? Ah, Agar, você não vai morrer no deserto. Ah, minha querida, vai valer a pena você voltar e se humilhar, voltar para o teu lugar, perdoar, se reconciliar, fazer aquilo que você tem que fazer. Agar, volta. Sabe por quê? Porque eu tenho um futuro maravilhoso para você. Porque aquilo que você está gerando vai nascer. E Agar, então, naquele momento, ela tinha duas escolhas. Ou ela continuava no deserto e morria, e aquilo que ela estava gerando morria junto com ela, ou ela voltava. A história tem um final feliz. Nesse momento que ela decidiu voltar. E para saber os próximos capítulos, você tem que acompanhar nossos áudios devocionais toda segunda, quarta e sexta, se você não tá lá. Ah, queridas, e sabe o que a gente aprende para nós? O que Deus quer falar pro nosso coração com essa história? Que é tempo da gente voltar e fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou no teu coração, os sonhos que Ele está gerando, que Ele está gerando dentro do teu ventre, dentro de você, não vai morrer, não vão morrer nesse deserto emocional. Talvez você esteja passando agora por um deserto emocional muito forte. Muitas decepções, desilusões, muita tristeza, muito desentendimento. Volta e resolve isso. Porque Deus hoje quer te dar um novo futuro. Ele tem algo lindo sendo gerado dentro de você. E Ele te deu esse tempo agora, aqui, hoje, para que você tome da água da fonte, para que você beba da fonte. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Para que dentro de você, o que está sendo gerado venha produzir frutos. Deus deu para Agar uma instrução, uma nova visão e um futuro. E Ele te trouxe aqui em uma promessa. Desculpa. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer a mesma coisa para você. Ele quer te dar essa instrução. Ele quer te dar uma nova visão, um novo futuro. E Ele quer te dar uma promessa.
que você possa permitir que o nosso Deus maravilhoso te tire do deserto emocional, para que você possa enxergar e continuar gerando todos os sonhos que Ele já plantou no teu coração, que você possa sair daqui crendo que frutos virão, que vai se realizar. Você só precisa fazer a tua parte. Volta. Tira o ego de lado. Peça perdão. Se reconcilia. Volta para o papel que é teu. Como filha, como esposa, como algo mais que você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Eu queria, nessa tarde, se essa palavra fez sentido para você, se você está num lugar que você possa fechar os olhos aí, que você possa, nesse momento, fechar os olhos, que eu quero orar pela sua vida. Deus querido, Pai amado, Tu és o Deus que vê. Foi isso que Agar disse depois que ela ouviu essas 3 palavras do anjo. Tu és Deus que vê. E eu sei que o Senhor estava vendo cada uma dessas mulheres. O Senhor está vendo nesse momento. Ele tem ouvido o choro, a tristeza, a dor emocional, tem ouvido o clamor. O Senhor é Deus que vê. E Ele olhou para cada uma de nós, para mim inclusive. E o Senhor olhou e teve misericórdia. Nos deu um tempo de descanso, de reflexão, para que a gente possa voltar e rever algumas coisas na nossa vida. Para que o Senhor continue gerando aquilo, os sonhos, os projetos que o Senhor colocou dentro de nós. Ah, Senhor, eu quero interceder por cada uma dessas mulheres agora. Que elas sejam revestidas pela Tua presença, pela Tua paz, pela Tua gloriosa mão, que o Teu Espírito Santo traga visões, traga sonhos. Que o Senhor as renove, que elas sejam fortalecidas por essa palavra de visão, de futuro, de provisão. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor nos vê, que o Senhor ouve. Eu te agradeço de todo o meu coração, Paizinho, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Ah, minhas queridas, que vocês possam então receber essa palavra no coração de vocês hoje. E eu queria pedir algo, se essa palavra tocou no teu coração, compartilhe com outras amigas e me conta, eu quero saber depois, dá um print na tela aqui, compartilhe no seu stories, qual é a frase, o que mais marcou no teu coração disso que a gente falou hoje, sobre a história de Agar. Deixa eu te perguntar, qual vai ser a sua escolha? Escreve para mim depois, qual vai ser a sua escolha? Viver os planos de Deus ou morrer no deserto? Assim como em Deuteronômio 29 diz, tenho te posto vida e morte, bênção e maldição, escolha a vida para que viva tu e tua descendência. Eu torço e oro para que você escolha a vida e viva com intensidade os planos que Deus tem para você, que são maravilhosos, poderosos, preciosos. Então me conta lá no Stories, que eu quero saber, e compartilha para que mais amigas possam estar aqui. Se você entrou depois no final, apenas lembrando que esse canal, Essencialmente Mulher, nós começamos há menos de um mês praticamente, e o objetivo é o resgate da nossa essência feminina através da renovação da mente, que a gente possa renovar nossa mente com as promessas de Deus, porque elas que mudam o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo.
Então eu espero vocês. Próxima quinta temos mais uma palavra. Na terça-feira, aliás, terça-feira tem uma convidada mega especial. Foi a pessoa que me levou para a igreja quando eu tinha 15 anos. Ela vai estar com a gente, vai ser incrível. E na próxima quinta-feira estaremos juntas novamente. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer aqui no YouTube também. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Um grande beijo. Deus abençoe, queridas. Obrigada pelo carinho.